Sejam bem-vindos nesse episódio delicioso com uma mulher, gente. Eu tive a oportunidade de almoçar com ela para falar sobre o projeto de salto de bota, mas a gente compartilha no almoço os projetos. O currículo dela é muito grande, gente. Hoje nós estamos aqui com a Rose Ellen, proprietária da rede Citrovan, para falar desse mercado lindo e maravilhoso do feminino dentro do agronegócio. Rose, seja bem-vinda nesse espaço que também vamos ampliar futuramente para conhecer o seu espaço, né? Vai ser um prazer conhecer toda a sua história externa. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho da sua história de jornada, de salto de bota, nesse feminino aí que encanta quem escuta. E hoje eu quero compartilhar com mais pessoas, né? Não sou eu que já escutei um pouquinho. Conta pra gente aí um pouquinho do que é essa rede, a Citrovan. Sara, primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? A você, José Henrique, por terem se lembrado de mim, né? Desse meu trabalho aí, de uma jornada de muitos anos. O grupo, nessa rede Citrovan, ela começou a nascer muito cedo, lá na minha infância, quando eu tinha 8 anos de idade. A minha mãe falou: Olha, essa semana é seu aniversário, você vai fazer 8 anos e você já está se tornando uma mocinha. E eu disse a ela: eu não quero ser como a senhora, que ela era uma dona de casa, que trabalhava muito, mas como ela estava sempre muito estressada com tantos filhos, né? Somos 7 filhos, então eu já tomei essa referência assim. Ser mãe desse tanto de filhos e dona de casa é viver esse estresse aí, então isso eu não quero para mim. E na minha casa era uma casa muito simples, não tinha energia, nada, mas quando eu vinha a Bom Despacho, aí eu via, né, assistia a televisão, então eu via aquelas mulheres muito chiques, né, de paezinho, né, toda executiva, e eu pensava: "É isso que eu quero ser". Não numa empresa dentro de uma cidade, mas claro que dentro do agro, né. Já Então era um sonho agro. sim, já era um sonho agro, porque meu pai foi meieiro a Uhum. vida toda, meu pai nasceu e faleceu no campo, plantando, né, e dividia essa plantação com o dono das terras de onde ele plantava, além do gado, claro, que ele trabalhava também. E eu acompanhava esse trabalho, assim, com muita admiração, vendo aquelas sementes crescerem, né, e florescer e frutificar. Então foi daí que começou o desejo, né. Cuidado com o que você deseja que você pode conseguir, né. Exatamente, eu falo bem Que disso, né. legal! Então, assim, tudo vem de uma história, do encantamento de ver o seu pai dentro do campo, né? Sim, e a forma como eles Ah, lidavam, né, com os fenômenos da natureza, porque naquela época plantava e dava se o tempo, a natureza sim. permitisse, né, sol, chuva. Então eu ficava muito curiosa, porque quando terminava ali o ciclo daquela plantação e via os resultados daquelas colheitas de tudo que plantava, que era abóbora, milho, arroz, feijão, né, tudo isso que a gente se alimentava era colhido dentro dessas plantações, né, dos meeiros. E aí eles se reuniam, batiam um papo e, claro, tudo regado a café, né. Uhum. Então vamos fazer um café, vamos bater uma prosa e falar como é que foi. E se a colheita tivesse sido boa, então era de agradecimento, de grandes risadas, e se não tivesse sido, eles trocavam, barganhavam ali, né, e falava: "O próximo ano vai ser melhor". Então não tinha mimimi, né, não tinha, essa questão da decepção. Vamos fazer um pouco diferente do que nós fizemos agora e vamos aguardar, né, Exato, a semente germinar. Que lindo. exato. E você começa essa história, né, na sua infância, observando, sentindo, que eu acho que vem mais do sentir, né, Rose? Sim. Que falando do feminino, né, daquele olhar um pouco diferente, mais profundo, não que o masculino não tenha, mas o feminino tem a sua especificidade de olhar as coisas com mais cores, né, com mais sabores. E aí como que começa a história de você ir para, né, ou seja, eu estava só observando, agora eu quero pôr a mão na terra, né, como que começou isso? Assim, qual fase
que você começa a realmente falar: "Poxa, esse é o meu caminho", né. Claro que os caminhos eles, né, passam por outras etapas, mas dentro mesmo da do agro, você começou quando? Dentro mesmo do agro, eu comecei dos meus 19 para 20 anos, né. Hum. E por que com citros? Eh, Quando eu saí da casa dos meus pais para ir morar com a minha avó, com 8 anos de idade, porque nessa vida, né, do campo, eh, eu tive muitas dificuldades para ter acesso à escola, e foi assim uma vida toda. Então fui morar com a minha avó para ter acesso à escola. Chegando na casa da minha avó, ali também a gente passava o dia todo acompanhando ela naquela lida, que era muito gostosa, e como eu sempre fui muito observadora, então pegava uma mexerica e pensava: "Nossa, é ácida, é assim, assado". E nesse caminho de ir para a casa da minha avó, tinha um pomar, da Pomar Agricultura, onde os donos eram do Rio de Janeiro, de São Paulo. E eu conheci ali a tangerina Poncã, a famosa tangerina Poncã, onde Minas Gerais, né, Hã. ficou muito tempo sendo o primeiro lugar que produzia essa fruta da tangerina Poncã. Pensei: "Gente, mas o que que essa tangerina tem que a lá da minha avó não tem?". E já começou com essa curiosidade. Eu acredito que ali tenha nascido a Você já viu uma di citrovã, ah, ali você viu uma né, diferença eu e por que vi essa diferença, né? exato. Então, essa pergunta nunca saiu daqui. Então, quando eu conheci uma pessoa que era da agronomia e que trabalhava na Pomar Agricultura, claro que isso rendeu horas e horas e horas de conversa. Eu me lembro de ter conversado, assim, por 13 horas seguidas, e eu fiquei muito tentada a trabalhar com isso, pela beleza que é as minúcias dessa produção desse produto da muda com os elementos, né, vegetais aí da natureza, que é a silvicultura. Rose, então tem esse processo, né, do olhar, do perceber, do querer entender essas diferenças. E assim, me conta, como que é o processo então de começar para chegar onde você está hoje, né? Porque, ou seja, você teve que plantar muitas sementinhas. E como que é plantar essas sementinhas para arroz? Como que foi para tudo isso germinar de uma forma tão linda que hoje acontece aí na sua jornada? Então, Sara, quando eu percebi esse trabalho da Pomar Agricultura e eu quis entender por que que o pessoal de São Paulo e o pessoal do Rio de Janeiro saíram de seus estados e vieram implantar isso aqui, né, em Minas Gerais, em Montes Claros, pertinho aqui de Belo Horizonte. E aí me falaram que o processo dessa produção era muito demorado, que era difícil, que vinham mudas para esse pomar de São Paulo e que o frete era caríssimo e tal. Então eu falei: "Que tal se a gente fizer essa muda aqui?", né. E é um processo demorado, porque desde a semente implantada para o porta-enxerto, até o produto pronto para ir para campo, é 1 ano e 4 meses. Então, assim, é um trabalho, um investimento onde que você não pode acelerar o processo, você espera o resultado que a natureza vai te entregar. O tempo. O tempo, o famoso tempo que hoje a gente está tão sem paciência, né, nós estamos tão sem paciência de esperar. Então é esse trabalho que você começa a fazer sem saber muito bem, porque é o início, lembra? Sem saber muito bem se esse produto vai ser aceito, né? Se a gente realmente vai ter demanda para isso, porque é novo aqui para nós. E foi assim que nós começamos. Então, assim, Rose, é muito difícil. Eu pensei, mas o que que não é laboroso, né? Afinal de contas, trabalhar é isso, né? Plantar e colher. E tomar cuidado lá, né, com as Regar as plantinhas. praguinhas, regar as plantinhas, ficar de olho nas pragas, nas doenças, fazer preventivo, né. Então, assim, começamos numa área aberta com a produção de 1000 mudas, em 1990. Uma área alugada, né, onde as coisas não eram muito favoráveis para aquela produção. Bom, teve anos que a gente foi aumentando essa produção com o tempo. Nessa época era um sistema aberto, depois, próximo a 2000, veio o sistema fechado, né, que são as das estufas. Hoje é tudo em estufa, que é protegido, sistema protegido,
que é nos exigido pelo Ministério da Agricultura, por causa de várias doenças. E isso tudo você teve que correr atrás até para deixar tudo muito certinho, né, para qualquer denúncia, como dizem, né. Então Será que tudo está muito como é que está isso aí? então, e foi aí que eu Desafiador. vim conhecer, né, o Instituto IAC, porque Uhum. quando você vai adentrar no negócio, você já começa a ver quais conhecimentos que você tem que adquirir, não só para poder produzir aquele produto e entregar para o seu cliente, mas também a parte burocrática, né, de como que funciona, entender do banco de gemoplasma da citricultura, né. Foi, assim, a primeira coisa que eu fiz, além de entender desse processo da produção no campo, né, que realmente é apaixonante. Você teve que se especializar, Sim, aí jornar o processo do conhecer cada detalhe para sim. poder estar bem no caminho aí de chegar a tudo isso. Exatamente. Então, assim, o Instituto IAC, que é nosso instituto aqui, né, do Brasil, dos maiores, vem muitas pessoas de fora para colher informações dentro desse instituto. Então foi lá que eu adquiri todo esse conhecimento para poder levar esse trabalho à frente. E detalhe, né, Sara, mulher viverista não é comum, Não, né, não é comum. é bem desafiador, né. Muito desafiador, né. E outra coisa, eu não sou agrônoma, a minha formação tem cursos em administração, psicologia, psicanálise, né, enfim, alguns cursos, mas eu não sou agrônoma. Então, para que esse homem que vai investir na fazenda, né, uma plantação que tem um custo que é interessante, então começa a questionar, né, será que ela é Quem é capaz, você, né, né, a qual a respeito de sua qual sua formação? formação, mas você entende disso? Exato, exato. Mas a sua paixão fez tudo isso acontecer, né. Com certeza, hoje, há 35 anos depois, né, nós completamos agora, final de junho, é o aniversário de 35 anos da Citrovan, a primeira, né, do grupo. Aham. Eu fico revendo aí essa história e vejo assim, que tem muita história para contar, que tem muitos desafios, né, porque as pessoas muitas vezes só veem o nosso sucesso, elas não sabem os tombos que a gente leva, né. Então, assim, já tive que jogar muda fora, porque, teve uma época que a mídia mostrou muito laranjas e laranjas sendo jogada fora, porque o preço estava muito baixo, então as pessoas não queriam investir, né, na citricultura. Então já aconteceu isso, né, de ter prejuízos e assim persistir, né, para que esse negócio chegasse onde está hoje. Eu sei que esse trovão tem vários braços, eu falo que mulher é igual polvo, né, a gente vai só ampliando braços. Conta pra gente um pouquinho sobre o sítio, que é um dos braços da Citroën. Então, eu falo que é curioso como que essa história minha começou, né. Eu começo literalmente como semente, né, que é o útero de tudo, Sim. né, e tem uma planta que é germinada ali, que ela cresce e está pronta para ir para o campo. Assim, também eu fui me formando enquanto a pessoa que sou. É como se eu também fosse crescendo ali junto com aquela planta, e já não dava mais para ficar só dentro daquela estufa, né, então a gente tinha que ir para o campo. Então eu abri um PR, produtora rural, não podia ficar longe do meu pai, né, dessa vivência tão essa Sim. conexão forte. E aí, nós começamos com algumas plantações de cítricos nesse sítio. É um pequeno sítio, ele não tem nem 8 hectares, hoje está todo implantado. Então, meu filho vem e me apresenta a pitaia, coisa nova, né, a Rose não pode ver, os olhinhos brilham, curiosa, quer saber. Meu filho me falou: "Olha mãe, a onda da pitaia tá saúde, tá pegando e não sei o quê". Fomos nós 2 para Lavras, porque lá tem o primeiro experimento mais antigo do estado de Minas Gerais, né, na Universidade Federal de Lavras, onde eu também tenho uma parceria muito rica, muito grande com os mestres lá. E lá eu soube muito sobre pitaia,
e a gente plantou um pomar de pitaia. Hoje a nossa pitaia, ela tem um valor, assim, muito bacana no mercado, né, então temos citros, que é um de laranja, um de limão, pitaia, e agora nós finalizamos esse sítio todo, a implantação de laranjas. Ô Rose, sobre então essa, né, essa coisa mais gostosa que é a pitaia e o tanto que deu certo no sítio, me fala sobre um pouco da comercialização hoje. Qual é a dimensão que chegou até as casas, né? Até a gente aí para poder provar dessa pitaia. Então, nós entregamos, assim, 80% dessa produção na Ceasa, né, Hum, aqui em Belo Horizonte, onde vai para o centro de distribuição, sim. e também, lá em Bom Despacho. As pessoas, esperam ansiosas, né, pela colheita da pitaia, do fruto pitaia, e adquirir, num outro espaço do Grupo Citrovan. Ah, Um processo. agora a gente entra no café com prosa, que é Agora a tudo gente um caminho, né, igual você exato. contou. É plantar, Literalmente. germinar, Sim. sair, né, a É. semente, germinar, agora chegamos no café com prosa. Mais um braço, gente, mais Para um braço. poder colocar isso tudo à mesa, né. Nossa, como que uma mulher, gente, eu sei porque eu também sou, né, é muita coisa para uma pessoa só, É Rose. muita coisa, Mas eu falo que é quando a gente muita faz com coisa. paixão, é tão gratificante, né, que acaba isso sendo, é um desafio, é um empreender, é responsabilidade, é lidar com pessoas o tempo todo que estão ali trabalhando com você, cada uma com um comportamento diferente, né. Ma Esse é o nosso maior Esse é um desafio hoje. desafio grande. Mas eu falo que como vem de uma história familiar e como eu acho que é uma paixão aí de alma, eu acredito que o desafio ele só é mais uma semente, né, que você fala assim: "Não, essa eu vou cuidar, porque os meus olhos pedem, né, ali a pupila dilata pela paixão que eu tenho". E aí surge o Café com Prosa, conta pra gente. O café com prosa. Então, aprendi a tomar café aos 8 anos de idade, com a vovó Tota, uma avó muito querida e especial para mim, né, que me ensinou muitas coisas, dentre elas a saborear um bom café. Por quê? Naquela época eu ia para a escola de manhã cedinho, chegava, almoçava com ela e nós íamos para o quintal. Então eu ia colher o café. Então ela já falava: "Escolhe os grãos mais vermelhinhos, coloca na boca, olha como que é docinho". E ali eu acompanhava todo o processo, colheita do café, coloca o café para secar no sol, tira o café, guarda na gente, como que chama? Abaixo aquelas casas de soalho, porão, Porão. guarda o café no porão, no outro dia tira de novo, a vovó socava aquele café lá naquele Uma pilão produção bem tradicional, né. tradicional, assim, e sozinha, né, aquela minha avó era baixinha assim, magrinha, mas com uma força, né, com uma garra, com uma Ah, disposição. então eu estou entendendo quem você puxou também. Com uma disposição. E ela fazia todo o processo. Quando chegava a torra no fogão a lenha, e ela falava: "Sente o cheiro". E aí a minha parte, né, além de auxiliá-la, era moer aqueles grãos de café, sentindo todo aquele aroma de toda essa trajetória, e ela passava o café, falando do cheiro do café, fazia um biscoitinho frio e nós 2 tomava café. Memória afetiva, né. É forte, né, muito Muito forte, forte. porque às vezes, né, a gente conversava, às vezes ela ficava no silêncio e ela saboreava. Você sabe o que que é saborear? Porque eu acho que hoje a gente está esquecendo até disso, Te né? perdeu nisso, né. Saborear De o sentir o café, cheiro, né. de olhar assim. E às vezes eu perguntava assim: "Vovó, o que que a senhora tá pensando?" Assim, porque ela estava tão longe, mas assim, ao mesmo tempo que ela estava presente naquele sabor, ela também estava distante. Aí ela falava assim: "Estou matutando". Eu pensava: "O que que é matutar?", né, depois de grande eu fui entender outra coisa também que a gente está precisando, né, Matutar. matutar. E aí surge, então, um projeto que vem de uma história sistêmica,
e você lança o café com com prosa. prosa. Com essas memórias afetivas da minha avó e do meu pai, enquanto meieiro, e tudo acontecia, né, bem mais tarde, em torno de uma mesa ou simplesmente na cozinha, num banco, com uma xícara de café. Que delícia. E Quantas memórias, hein, Rose? quantas memórias! E é exatamente isso que eu tento trazer no Café com Prosa. Esse projeto Café com Prosa era para ter sido inaugurado em 2020, a gente teve a questão Uhum. da pandemia, o projeto ficou engavetado, saiu, e as pessoas falavam assim: "Nossa, a Rose vai dar um tiro no pé, agora a Rose dá um tiro no pé, essa mulher que é empreendedora, tal". Bom, o Café com Prosa é uma proposta diferente para uma cidade pequena, que é a que eu moro, né, 60.000 habitantes. Eu trago uma proposta muito nova, porque tem a floricultura, tem a parte do café, que depois já passou por uma reforma e eu agreguei a saladeria, que é uma comida mais saudável, não totalmente fitness, mas é uma comida mais saudável. Lembrando lá, né, das hortas da minha mãe, que eram as hortas mais lindas, porque minha mãe também cultiva as plantas da minha mãe, as hortas da minha mãe, as mais lindas que eu já vi na minha vida. Não posso esquecer disso de jeito nenhum. Então hoje eu pego tudo fresco, de pequenos produtores, né, muitos da cidade mesmo, e coloco à mesa para o cliente se trovar. Sem falar que lá é um momento cultural muito bacana, já tivemos alguns lançamentos de Isso livros. dentro do espaço que é o Café café com com prosa, prosa. sim. Já tivemos lançamento de livros, Uhum. teatro, contação de histórias do Pequeno Príncipe com tudo ilustrado. Então, assim, é um lugar realmente De matutar. de matutar, de refletir, Que delícia, né, Rose. de eu vejo, assim, que é um lugar onde as pessoas, vão também para falar das coisas boas, das celebrações. O público feminino é o meu público lá do café, então sou muito grata. Ah, não, não tem Essas coisa melhor do que a gente chamar uma amiga para tomar um café, né? não é? É. Então, assim, eu vejo que lá é momento de celebração, mas também é momento de assuntos sérios, como Sim, de falar de um diagnóstico, sim. né, que a pessoa recebeu e São de vários divãs acontecendo dentro do exato, café com exato, é isso. É um laboratório um de braço maravilhoso desse emoções. trovão, de Rose. E a floricultura, ela entra Dentro desse desse espaço. espaço, né? Ela Sim, acontece um espaço do café, que você recebe, as pessoas vão ali com amigos, e tem a floricultura, onde as pessoas também podem comprar. isso. Ah, é? As plantas que Aham. são as ornamentais, muitas dessas mulheres que produzem Estão lá lá, no estão. projeto, né, das mulheres, estão lá essas plantas. Tem um pouco de plantas ornamentais e tem as frutíferas que são também produzidas pela Citrovan. Ou seja, então nós saímos da sementinha, da muda pronta para ir para o campo, e agora a gente está com tudo Florido. florido, Inclusive servindo essa à que eu ganhei é mesa. de lá, né? É de lá. É Essa de que lá. você ganhou Meu é de bambu lá. da sorte. Exatamente. Que Pra lindo. a gente sabe que as plantas têm um poder de ressignificar, Sim, nos ajudar a tem uma ressignificar energia, a né? nossa energia. Hoje isso é comprovado cientificamente, né. Rose, falando desses 35 anos, né, que eu acho que tem que comemorar e muito, né? O que que você poderia trazer para a gente sobre desafios e uma conquista que marcou muito durante esses 35 anos? Bom, Sara, quando eu desfiz a sociedade e nós podíamos comercializar as mudas da Citrovan apenas dentro do estado de Minas Gerais, pelo viveiro não ser registrado, não era que as mudas eram comercializadas ilegalmente, mas tinha essa restrição, não poderíamos colocar nosso produto fora do estado. Então eu fui buscar conhecimento para poder registrar, né, os nossos produtos, o viveiro, tudo bonitinho. E hoje, né, uma grande vitória é que nós temos grandes pomares em diversos estados no nosso Brasil.
né, diversos. Então, assim, até para São Paulo, que tem também bons viveiros, a gente já mandou muitas mudas e muita matéria-prima, né, que são as sementes de porta-enxerto e também as borbulhas. E uma instituição, né, que agregou muito a multiplicação dessa marca da Citrovan, que nos ajudou a colocar ela para o Brasil, eu posso falar assim, são as Emateres, né, o Uhum. programa do governo que tem de apoio ao pequeno produtor. Então, esse técnico, ele conhece, né, dentro das suas cidades e dos seus estados, é claro que cada estado tem uma nomenclatura, mas aqui para nós, em Minas Gerais, são hemateres, né, denominadas, são diversas. Então, eles têm uma convivência, uma vivência muito grande com os pequenos produtores, coisa que papai era, né? Então, eu faço maior questão de apoiar, porque isso condiz muito com a minha história e isso nos fortalece muito, né? Ajudar pequenos produtores. Sim. Junto com esses técnicos, a gente faz a venda e eles a compra conjunto para poder ter um valor diferenciado. E assim, esses órgãos nos ajudaram muito a nossa marca ficar conhecida e chegar a grandes produtores. Porque o produtor grande queria plantar um pomar, e aí ele ia saber, né, do técnico com quem eu compro essa Uhum. muda. Ah, busca lá na Citrovan, porque, né, tem uma produtora lá que é muito chata. O produto Muito dela é muito detalhista, bom. bacana. Que Exato, conquista, né? muito Que grande. não é fácil, né? Oh, Chegar não bastante, mesmo. muito cuidado, né? Como a gente, como diz, o mesmo jeito que a gente cuida de uma planta, de uma muda, de tudo é o que você teve aí, cada detalhe para conseguir chegar. Quando você me fala, Rose, sobre esse apoio aos pequenos, né, produtores, que você lembra da sua história, do seu pai, eu acho que isso até emociona quando você fala, os seus olhos brilham, e eu acho que a gente está aqui falando de histórias, né? A proposta desse bate-papo é além daquilo que você chegou como matéria física, né? Porque eu acho que no processo todo você chegou numa profundidade de uma história de uma alma, de uma filha, que você honrou seu pai fazendo um pouco diferente. Não mais do que ele, mas só um pouquinho, né, do que aquilo que não era possível talvez na época dele. Então, assim, eu acredito que tem uma alegria dentro desse processo seu, porque os olhinhos brilham, e é isso que a gente quer aqui, é trazer histórias. E quero que você compartilhe com a gente um pouco, quando você fala de apoiar as micros, né? Sim. Você tem um projeto com mulheres que eu fiquei assim, você contou só um pouquinho, porque você não ia dar spoiler também, e eu fiquei encantada, mas eu quero saber um pouco mais. E eu acho que é isso que faz a diferença, né? Você vivenciar tudo isso e poder também ampliar, né? Além de ampliar com mudas, com sementes, com tudo isso que envolve o agro, você está eh, fazendo sementes de vidas mudarem. Então, eu, né, tive a honra de conhecer um grupo de mulheres através de uma pessoa da Emater de Bom Despacho, uma mulher fantástica, muito sábia, que é a Viviane. De conhecer, eu já estava procurando, na verdade, fazer um trabalho com um grupo de mulheres. Eu vivenciei muito tempo só no meio masculino e a gente sabe como que é importante, né, essa coligação com outras mulheres. Então eu estava buscando apoio em alguns lugares, né, em Bom Despacho, para poder me encontrar com um grupo de mulheres que a gente pudesse fazer um trabalho bacana juntos. Quando eu cheguei na Emater, a Viviane tinha escrito, e nada é coincidência, um projeto para me apresentar, para fazer um trabalho com um grupo de mulheres do município lá de Bom Despacho, né? De um lugar que as mulheres ficam mais afastadas e elas trabalham numa comunidade com pequenos terrenos que são próprios, né? E aí a gente fez todo um estudo desse grupo junto com a Emater é super parceira desse Trovan, esse grupo, e aí me apresentou, a gente foi até lá, né? A gente trabalhou a teoria, eles vieram para o viveiro, a gente trabalhou a prática, depois nós voltamos para lá, para a comunidade novamente, e lá a gente financiou, né?
tudo para essa produção e ainda compramos aquilo que elas produzem. Então existe a nossa demanda, a gente financia essa produção e a gente compra essa produção. E eu fico muito feliz, né, mas feliz de alma mesmo, para ver que muitas vidas mudaram, né, com essa nossa parceria entre mulheres. Mudou famílias, né? Sim, Famílias que não tinham condição, sim, conseguiram ter, né, condição, família com relacionamentos às vezes trincados, né, pela questão exato, financeira. exato. Parabéns pelo projeto, por esse olhar, né, que vai muito além, muito além. Parabéns, viu. Rose, você está comentando aí sobre a memória que você pôde acessar junto com a sua avó sobre todo o processo do café até o chegar ao matutar do sabor, né. Hoje a gente está com um grande parceiro que é o Coffee Mais, e eu queria te presentear, porque eu sei que a memória afetiva da sua avó, ela tá aí na alma, mas agora é a hora de ter outra memória com o Coffee Mais. Vamos lá, presentear com o kit, aí você vai poder escolher outros sabores. Ai, obrigada, obrigada mesmo. Café do sul de Minas, Sul de Minas. muito bom. Aí agora você vai saborear e ver se dá para matutar igual sua avó ficava lá. Estou matutando. Com certeza. Coffee Mais oferece cafés especiais com origem controlada e frescor garantido. Saboreie a doçura dos cafés que nascem nas montanhas. Além de você encontrar nas principais redes de supermercado, você também pode comprar no conforto da sua casa pelo e-commerce. Você não vai ficar fora dessa, né, de sentir esses sabores desse café tão delicioso. Que jornada linda, né, de salto, de bota, descalça, de botina, de chinelo, né, seja o que for, eu acredito que você tem pegadas lindas aí, e que vão poder, incentivar, motivar, inspirar essas mulheres que passam pela sua vida. Diante disso tudo que você trouxe para a gente, eu sei que tem muito mais, até porque quando você fala, a gente já imagina, mas vivenciar tudo isso é diferente. Se Deus quiser, a gente vai ter essa oportunidade de conhecer tudo isso e a gente vai trazer para o público as imagens de quando eu for lá visitar você. Para a gente ir finalizando um pouquinho desse nosso bate-papo, tão rico e tão especial e tão emocionante. O que você deixaria de recado, né, a gente está falando aí de um público feminino, né, para essas mulheres que estão aí desejando empreender dentro do agro, com tantos desafios, com tantas histórias de vidas que às vezes dificultam, né, que recado você deixaria? Para que não desistam dos seus sonhos, né, para tirar eles da mente, passar para o papel, entender, procurar entender como que é o negócio que ela sonha e ir colocando em prática, sem medo, sem culpa, né, acreditar que é possível, porque é possível. Eu falo que nós mulheres, junto com o homem, mas assim, nós somos muito, muito abençoadas e co-criadoras com Deus, né, co-criadoras, então a gente tem um útero que não é só para gerar filhos, mas para gerar muitos sonhos e alimentar muitos sonhos. Então é isso, sabe, para que não tenham medo de realizar os seus sonhos. Obrigada por me fazer matutar mais um pouco pela vida. Obrigada pelo convite, espero você lá Você no estarei lá. grupo Se Trovando.